O mundo pode acabar? Não. A espécie humana? Sim. Pessoal, esse vídeo aqui é sobre uma pergunta que alguém fez para mim um tempo aí, e eu estava querendo fazer um vídeo resposta, né? Sobre essa questão de fim do mundo, né? Eu sei que muitos cristãos, eles acreditam que o livro do Apocalipse retrataria um fim do planeta, um fim do mundo, que Deus ia mandar fogo do céu, algumas pessoas seriam arrebatadas para o céu, e depois que Deus destruísse tudo aqui na terra, essas pessoas iam ter uma vida eterna. Uns acham que é no céu, outros acham que é na terra, como os TJ, mas esse é o entendimento cristão. O livro do Apocalipse, ele não fala nada disso, tá? Para quem não sabe. O livro do Apocalipse, ele é simbólico, e ele está falando só ali da opressão de Roma contra a igreja, e de Israel também. Eu tenho uma playlist inteira aqui no canal, chamada O Apocalipse Já Aconteceu, onde eu analiso cada pontinho do Apocalipse e provo que o Apocalipse não tem nada a ver com o futuro e nem com o fim do mundo, tá? Inclusive, a quem interessar possa, eu tenho um e-book sobre isso. O Apocalipse Já Aconteceu, que eu vendo por R$25, tá? Quem tiver interesse, eu tenho um contato aqui na descrição, tá? Pelo WhatsApp. Resumindo, o Apocalipse não tem nada a ver com o fim do mundo. Mas isso significa que o planeta, a nossa vida, pode chegar a um fim um dia? Não pode chegar a um fim? Não. Na verdade, a nossa espécie humana, ela pode sim entrar em extinção. Segundo a ciência, o planeta Terra, ele já experimentou no mínimo 5 extinções em massa, sendo a última a extinção dos dinossauros, tá? Agora, extinguir espécies no planeta é diferente do planeta acabar. O planeta pode até continuar, se recuperar, que nem eu falei para vocês naquele vídeo lá sobre aquele documentário O Mundo Sem Ninguém. Se houvesse um evento que levasse à extinção global, o planeta uma hora ia se recuperar e a vida ia evoluir novamente, nem que levasse milhões e milhões de anos, tá? Agora, o que pode levar ao fim da espécie humana, já que o Apocalipse não fala nada disso? Eu comprei alguns anos atrás uma revista, eu não me lembro se é a Super Interessante ou a Galileu, que eram revistas científicas. Eu gostava muito dessas revistas, né? Eu comprava quando eu saía do trabalho, até porque naquela época a internet não era popular. Eu sou bem antes da internet, eu sou da época daqueles orelhão com ficha ainda, não sei se vocês lembram. E eu adorava essas revistas, que eles traziam matérias científicas, né? E nessa revista eles mostraram, vocês perderam essa barulheira de fundo, tá? Não sei se está sendo captado pelo áudio, é que aqui está em obras, tá? E nessa matéria eles mostraram probabilidades que poderiam levar ao fim da espécie humana. Eram ao todo 10 probabilidades. Eu não vou lembrar todas de cabeça, mas eles mostravam o que poderia levar ao fim da espécie humana, e também de outras espécies, é claro, e quais as probabilidades disso acontecer. Então era basicamente uma matéria de probabilidades, tá? Por exemplo, um meteoro. O meteoro poderia atingir a Terra e levar ao fim da extinção global? Sim. Tanto que a Terra já foi impactada mais de uma vez por meteoros. Por exemplo, tem acho que na Alemanha uma cidade que ela é feita numa cratera de um meteoro que se chocou com a Terra. Um dos mais conhecidos é o meteoro de Tunguska, na Rússia, que só num dia só ele derrubou acho que mais de 20 mil árvores. E lembrando que nós estamos falando de árvores do hemisfério norte, né, daquela região ali da Sibéria, com aquelas árvores bem sólidas mesmo, né, bem firmes. Mas o meteoro caiu lá, o impacto foi tão grande que derrubou de uma vez só mais de 19 mil árvores. Esse impacto foi até sentido em lugares próximos ali da Europa, tanto que o Nikola Tesla, quando ele soube desse impacto, ele achou que tinha sido o raio da morte que ele tinha criado, que tinha causado aquilo lá. Hoje a gente sabe que foi só um impacto de meteoro. Então, periodicamente, a Terra ela pode sim ser impactada por meteoros. Para quem não sabe, o que protege a vida aqui na Terra é o planeta Júpiter, porque Júpiter ele é tão grande que ele é praticamente um segundo Sol no nosso sistema solar. Ele tem uma força gravitacional tão grande de atração que se algum corpo passar por ele em direção à Terra, esse corpo é atraído pela força gravitacional de Júpiter e acaba se chocando com o planeta Júpiter. Então Júpiter ele é praticamente um protetor da Terra. Mas nem todos os meteoros vêm do mesmo lugar e nem todos vão passar perto da órbita gravitacional de Júpiter. Então, eventualmente, a Terra é sim impactada por um meteoro ou outro. Tanto que a teoria, eu não vou nem falar a teoria, a hipótese mais aceita até hoje para a extinção dos dinossauros é que o meteoro grande tenha impactado na Terra e tenha levado aquelas grandes criaturas à extinção. Isso também nos mostra como a vida humana é vulnerável aqui nesse planetinha, né? Vocês já pararam para pensar nisso? O ser humano se acha fruto de uma criação, uma coroa da criação, o pica das galáxias. Pode vir uma pedrinha lá do espaço, pode bater aqui nesse planetinha e levar ao fim de toda a vida, né, no planeta. Então, tecnicamente, se Deus criou a gente nesse planeta, Ele colocou num lugar bem perigoso. É o mesmo que você ter crianças pequenas e você colocar ela numa creche que está cheia de pitbulls. Não faz muito sentido, né? Mas enfim. Mas a probabilidade de um meteoro grande se chocar com a Terra ela é baixa, por causa desses fatores que eu falei para você. Campo gravitacional de Júpiter,
não é sempre que tem meteoro circulando, então não tem uma grande probabilidade do meteoro se chocar com a Terra. Na verdade, os últimos que se chocaram com a Terra eram relativamente pequenos, e mesmo assim, quando eles entravam em contato com a nossa atmosfera, eles ainda reduziam o seu tamanho por causa da nossa atmosfera. Mas pode ser que um dia possa ser um daqueles meteoros, tipo aqueles filmes de Hollywood, que possa vir em direção à Terra. Mas a probabilidade é pequena, tá bom? Outra hipótese seria as mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas que o planeta tem atravessado, né? Inclusive, eu estava tendo um rapaz lá no meu grupo de política que ele acha que o ser humano não impacta, né, no clima. Vocês lembram aquela vez que eu postei aqui na aba comunidade que teve uma explosão nos Estados Unidos? Eu não lembro se foi no Tennessee, Ohio, um daqueles estados rurais do Tennessee. Então, o que causou aquelas explosões provavelmente foram as vacas, porque ali tinham 15 mil vacas ali. As vacas, elas peidam, e o peido nada mais é do que gás metano. Então, por algum tipo de faísca, alguma coisa, pum, as vacas explodiram. Então você vê, se a força de 15 mil vacas consegue produzir tanto gás metano ao ponto de fazer uma grande explosão, vocês imaginam o impacto que isso não causa na camada de ozônio. Então sim, nós afetamos também o clima, principalmente na criação de gado. Que nem eu falei para vocês naquele outro vídeo, quanto mais a gente desmata para expandir fazendas de gado, mais a gente afeta também o clima. E o clima na Terra, ele pode sim levar à extinção da espécie humana, que nem foi mostrado naquele filme O Dia Depois de Amanhã. Porque o que mantém o clima aqui no planeta, dentre uma série de fatores, são as correntes marítimas. Elas são as principais responsáveis pelo nosso equilíbrio climático. Existe um equilíbrio de águas nos oceanos entre água doce e água salgada. As águas doces estão nos polos, congeladas, e as águas salgadas nos oceanos. Se esse equilíbrio for quebrado por algum motivo, pelo próprio aquecimento da Terra, por um efeito estufa, ou pelo próprio ser humano, ou outro fator qualquer, a Terra poderia entrar numa nova era do gelo, que nem foi mostrado naquele filme. Ah, Madinho, mas não é aquecimento global, Ronaldo? Exatamente ao contrário. Quanto mais a Terra aquece, mais pode derreter as geleiras e mais pode afetar essas correntes oceânicas que são responsáveis por mandar calor para os continentes. Então a Terra, tecnicamente, poderia entrar numa nova era do gelo. Aliás, a Terra já passou por uma era do gelo, para quem não sabe, tanto que já foram encontradas até espécies, né, dessa época congeladas, como, por exemplo, o mamute. Eu não lembro se ele foi encontrado no Alasca ou no Canadá. Acho que foi foi no Canadá, na província de Yukon. Um bebê mamute congelado. E esse congelamento foi tão rápido e instantâneo que algumas criaturas dessa época, elas congelaram enquanto elas estavam se alimentando. Quer dizer que veio uma onda de gelo tão grande que cobriu toda a Terra e levou várias espécies à extinção. Isso pode acontecer? Pode. Quais são as probabilidades? Também são baixas, porque o ser humano já tem ciência disso, e hoje em dia nós temos toda uma força política global tentando fazer a humanidade ter uma consciência mais ecológica, mais global, tentando conscientizar os presidentes de todos os países do mundo que nós precisamos preservar cada vez mais o nosso planeta. Então vai depender muito das pessoas que chegaram ao poder. Se chegarem os bobalhões lá que acham que o aquecimento global é uma farsa e que a Terra é plana, nós estamos lascados, tá bom? Agora, dentre as outras probabilidades, todas são muito remotas, que foi mostrada nesse estudo. Na verdade, a probabilidade maior do planeta, ou de haver uma grande extinção global, seria justamente uma guerra nuclear, que também pode levar a Terra a uma nova era do gelo. Vou explicar para vocês. As bombas nucleares, dependendo da potência delas, 50 tons, 40 tons de urânio, não sei o que, são aquelas toneladas de urânio enriquecido. Algumas não são urânio enriquecido, algumas são plutônio, tá? Elas têm um poder de destruição em massa. Quando uma ogiva nuclear é lançada, ela não chega nem a tocar o solo, ela explode em cima para o impacto ser maior. Aí primeiro ela causa um boom muito grande. Mas, perdão, antes do boom, primeiro ela causa um PEM, que é um pulso eletromagnético. Tudo que é elétrico para de funcionar. Desde uma bateria do carro, até a eletricidade da sua casa, tudo para de funcionar. Aí ela causa um boom, que é uma explosão por causa da fissão nuclear, que tem a força de aproximadamente mais de 4.000 graus, dependendo da tonelada. Pode ser mais, tá? Pode ser 20, até 100 mil graus, vai depender do tamanho da bomba, e o tamanho da bomba depende do tanto de material radioativo que foi inserido nela. Isso causa, para vocês terem uma ideia, um mini sol. Então ele joga a bomba lá do alto, ela explode antes de tocar no chão, e ela faz um pequeno sol, por causa da fusão nuclear. É o mesmo que você está vendo o sol que você vê todo dia, só que na sua cara, te matando. Aqui no impacto de fogo e destruição é tão grande que vai depender da quantidade de quilotons, né, que ela tiver de urânio, mas dependendo da quantidade ela pode destruir cidades inteiras. Aquelas de Hiroshima e Nagasaki que os americanos lançaram no Japão, elas não são nada perto das ogivas que nós temos hoje, tá? Só a Rússia, que nem eu falei naquele vídeo, eles têm uma bomba Kizar, que quando eles fizeram,
eu acho que era o Stalin, o presidente, não estou enganado, ele queria que eles usassem 100 quilotons de urânio. Os cientistas tiveram que convencer ele que aquilo era loucura. 100 quilotons ele podia ter levado ao fim do planeta. Então eles convenceram a reduzir pela metade. 50 quilotons. E mesmo assim ela é tão poderosa que ela pode destruir toda a Europa. Só os americanos, eles fizeram um teste nuclear com uma ogiva deles, numas ilhas do Pacífico, eu não vou lembrar o nome, acho que é Mali ou algo assim, que o impacto foi tão forte que até hoje uma ilha ficou toda devastada, não nasce mais nada lá, acabou toda a vida. E os moradores da ilha que sobreviveu até hoje reclamam que os americanos deram um grande dane-se para eles, não ajudaram muito eles. Tem gente que tem até hoje sequela do efeito radioativo, da radiação que chegou nessas ilhas. Os russos também testaram essa bomba Kizar no mar, numa região mais isolada. Tem o vídeo no YouTube, se eu der eu coloco aqui para vocês verem. O impacto foi extremamente grande. Foi tão perigoso esse teste que poderia ter afetado até as placas tectônicas do planeta, só para vocês terem uma ideia. E atualmente os dois países que mais têm ogiva nuclear são Estados Unidos e Rússia, simultaneamente. Outros países também têm, como a França, a Inglaterra, parece que até Israel tem, mas Israel não divulga o número. Índia e Paquistão, que estão sempre em guerra, os dois têm ogivas nucleares, etc, etc, etc. A corrida nuclear só parou por causa da força civil das pessoas. Várias entidades começaram a pressionar os governos, principalmente Rússia e Estados Unidos, a pararem de produzir ogivas nucleares, porque eles viram o perigo que isso era. Tanto que o Papa João Paulo II, que ele é considerado o Papa da Paz, ele chegou a se encontrar com os dois líderes, o americano e o russo, pedindo, implorando para eles pararem com a proliferação nuclear. Outro fator que causou impacto no fim da corrida nuclear foi aquele filme chamado Dia Seguinte. Esse filme que eu adoro, eu recomendo que vocês vejam, ele é tão bom esse filme, que ele foi feito usando imagens reais dos testes nucleares. Então muitas imagens que você vê ali no filme, até as árvores sendo impactadas pela bomba, casas sendo destruídas, aquilo ali são imagens reais. Porque os americanos, quando eles começaram a desenvolver o programa nuclear, eles faziam até cidades inteiras, sem ninguém, só para poder testar o impacto da ogiva nuclear. Será que essa bomba pode destruir uma casa, um prédio, uma árvore? Então é assim que eles faziam os testes. E o filme usou imagens reais para mostrar isso, misturando também com dramatização, claro. E o filme foi tão chocante, tão impactante, que o filme é um dos grandes fatores responsáveis pelo fim da corrida nuclear e por aqueles acordos de paz, né, de não proliferação de arma nuclear. Porque o filme chocou o mundo todo. Inclusive eu adoro esse filme, se vocês puderem ver, vejam. É chocante. Tem lá a moça casando com o noivo, de repente vem aquele fogo, não sobra nada, você vê até o esqueleto desse. O outro está andando a cavalo, o menino está trabalhando na roça. É extremamente impactante. E as pessoas que sobreviveram no filme ficaram pior do que as que morreram, porque elas ficaram sob efeito da radiação. Cabelo caindo, unha caindo, dedo caindo, adoecendo, vomitando, enjoo. A cena final do filme também é chocante, né? É um spoiler, tá? Pra quem não viu ainda. Que é quando o velho, que é o médico, ele vai lá na casa, onde era a casa dele, só tem escombro, pedra, e ele todo acabado lá, debilitado, né, por causa da radiação. Ele chega lá para um outro que está sentado, saia da minha casa, essa casa é minha. Ele não tem mais casa, não tem mais nada. Então uma guerra nuclear seria realmente perigoso. Esse filme ainda mostra também uma curiosidade, que eles não têm mais nem como plantar alimento. Porque a radiação que se espalhou ali pela, acho que é Kansas, né, que é no filme, a radiação é tão grande que contaminou o solo. Aí o governo emite uma nota e fala para eles assim, olha, para vocês plantar, vocês vão ter que cavar 10 metros, tirar 10 metros de terra para poder plantar embaixo. Aí o outro fala, e onde a gente vai colocar tanta terra? Vocês entenderam? Não ia ter nem o que comer, não ia ter água potável, não ia ter nada, tudo sob efeito da radiação. Então se houvesse uma guerra nuclear, vai depender da dimensão dessa guerra. Por exemplo, se fosse uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e a Rússia que vive ameaçando a Ucrânia de usar a ogiva nuclear, se a Rússia fizer essa ameaça, se ficar só entre os dois, tudo bem, não vai ser uma ameaça global. Agora, se potências nucleares entrarem na guerra umas contra as outras, no caso Estados Unidos, Canadá, França, Estados Unidos, etc., China, aí sim, com certeza o planeta chegaria à extinção. Porque, primeiro, mesmo um país como o nosso, que está aqui na América do Sul, se não tivesse envolvimento na guerra, porque o Brasil é historicamente neutro, os ventos e os oceanos, essas correntes marítimas que eu falei para vocês, iam espalhar a radiação pelo planeta inteiro. Até quem está aqui no Brasil vendo esse vídeo, ia começar a passar mal, vomitar, emagrecer, enjoar, aparecer manchas, cair cabelo, cair unha, porque a radiação ia ser tanta que ia se espalhar pelo planeta inteiro. E lembrando que tanta que eu falo se eles usarem várias ogivas nucleares, como foi mostrado nesse filme. Nesse filme, que é só uma dramatização, os dois países jogaram aproximadamente 300 ogivas nucleares uns contra os outros.
Então por isso que o efeito foi meio que devastador, tá? Só que atualmente esses países têm bem mais ogivas. Só os Estados Unidos e a Rússia, cada um deles tem mais de 1000 ogivas nucleares. Então você imagina, cada um jogando umas 500 ogivas um sobre o outro. A radiação com certeza ia chegar no planeta inteiro. Desde um aborígene que está lá sossegado na Austrália, até um esquimó que está lá no Polo Norte, até um indígena da Amazônia, todo o planeta ia ser afetado pela radiação e todas as espécies. Desde uma baleia que está nadando no oceano, até o seu gatinho doméstico que não tem nada a ver com isso, até uma pomba que está voando sossegada, todos iam ser, de uma forma ou de outra, contaminados e afetados pela radiação. Tá? Segundo ponto, segundo a ciência, uma guerra nuclear desse porte entre potências nucleares ia gerar uma camada de poeira tão grande no planeta que nós íamos entrar no inverno nuclear. Ia demorar 10 anos para a luz do Sol voltar aqui na Terra. A gente ia ficar tudo no escuro. E automaticamente sem o calor do Sol. Porque aí a poeira da destruição e da radioatividade ia ser tão grande que a gente ia ficar sem Sol. Resumindo, nós entraríamos numa nova era do gelo. Não adianta você queimar sua cama, sua roupa, seus livros, até sua Bíblia Sagrada, você ia morrer congelado. Plantar, esquece. Ia ter radiação em tudo que é lugar e não ia ter sol para fazer as plantas nascerem. Água contaminada também. Mesmo se você morar na beira de um rio que tem uma biqueira bonitinha, você não ia conseguir ter água potável para tomar. Então toda a humanidade iria, sim, à extinção. E toda a humanidade, que eu digo, engloba todas as espécies. E segundo essa revista, que era uma matéria científica, a probabilidade de uma guerra nuclear é a maior de todas. É maior do que o meteoro, é maior do que as mudanças climáticas, é maior do que qualquer outra hipótese que leve a espécie à extinção. Porque o ser humano ele faz guerra desde quando o ser humano estava evoluindo, quando nós éramos hominídeos. O Pirula tem um vídeo muito bom onde ele mostra a evolução dos hominídeos, né, tal, não sei o que, das espécies. Que alguns grupos de hominídeos que estavam evoluindo, eles foram extintos, provavelmente por outros hominídeos. Você vê, o homem não tinha nem evoluído ainda, nós já estávamos em guerras, brigando uns com os outros, e nos matando, nos levando à extinção. Esse é o ser humano, é a pior espécie do planeta. É por isso que eu falo que o ser humano não é a coroa da criação, o ser humano é um erro de Deus. E atualmente nós estamos num momento muito crítico. Nós nunca estivemos tão perto de uma guerra nuclear, porque a Rússia já ameaçou mais de uma vez que vai usar ogivas nucleares contra a Ucrânia, e isso é muito perigoso. Porque se uma dessas ogivas atingir algum daqueles países vizinhos ou causar estrago, aí, pessoal, já era. Vamos entrar oficialmente na Terceira Guerra Mundial. Porque existe ali um bloco de países ocidentais que é chamado OTAN, que é a União dos Países do Atlântico Norte. O que eu acho até uma coisa meio covarde, né? Porque aquela filosofia, mexeu com um, mexeu com todos. Né? Então, eu sou meio contra a OTAN, tá? Para ser bem claro. Inclusive, é o próprio avanço da OTAN que irritou o Vladimir Putin, né? Para quem não sabe, segundo ele mesmo. Enfim, então se por acaso o Vladimir Putin usar ogivas nucleares, tem esse risco de toda a OTAN querer combater a Rússia. Só que a Rússia também é aliada da China, que é outra potência nuclear, dentre outros países que estão mais do lado da Rússia, né? Como por exemplo o Irã, a antiga Pérsia, né? A Arábia, eu não sei qual a posição deles, mas provavelmente seriam pró-Rússia. Enfim, seria uma guerra global. E se isso acontecer, pessoal, aí realmente se despeçam dos seus entes queridos, porque esse planetinha vai pro saco. Porque nunca na história da humanidade teve tanta ameaça de se usar uma arma nuclear como agora. Mesmo lá em Pearl Harbor, lá no Hiroshima e Nagasaki, que os americanos usaram, ali eles estavam experimentando uma arma nova desconhecida, que eles não tinham ciência ainda do impacto, e que era infinitamente menor que as ogivas nucleares de hoje. Agora, hoje esse conflito da Ucrânia está escalando de um jeito que toda hora a Rússia ameaça, porque os países ocidentais estão mandando armas e munição para a Ucrânia. Aí o Putin começa a ficar louco, ele fala, poxa, que é isso? Eles estão dando arma para eles matarem russos, meu povo. Vou ter que resolver isso aí de outro jeito. Porque o exército russo não está com essa bola toda como as pessoas pensavam, né? Na verdade, eles estão bem fracos, né? Todo mundo achava que a Rússia era melhor militarmente, mas não é o que está aparecendo. E o Zelensky também não está querendo ceder tão cedo, né? Ele está lutando até o fim. Então, tem uma probabilidade? Tem. Tanto que os cientistas eles criaram um negócio chamado relógio do fim do mundo, que é um relógio baseado nisso. Em probabilidades da humanidade se acabar. Não baseado em profecias, em Nostradamus, em Bíblia, nada disso. É baseado em probabilidades. Qual é a probabilidade do planeta entrar numa guerra nuclear e levar toda a espécie à extinção? Cada vez é maior. A não ser que os ânimos lá se acalmem, que haja um pouco de diplomacia, diálogo, que algumas partes cedam um pouco e acabe essa guerra. Mas por enquanto essa é a maior probabilidade. Tá bom? Lembrando que probabilidade pode ser tanto que sim quanto que não. Pode tanto acontecer alguma coisa como pode não acontecer nada. Às vezes a gente fica desesperado à toa, apavorado, arrancando os cabelos. Ai, o Ronaldo falou que o mundo vai acabar, amadinho. Chega amanhã, eles fazem a paz e não acontece nada. Então isso são apenas
probabilidades, tá? Não quero que ninguém fique chocado com esse vídeo, ou vá se drogar, ou se matar achando que o mundo vai acabar, tá, pessoal? Nós estamos falando só de probabilidades científicas, tá bom? E se você gostou desse vídeo e sabe que o mundo ainda não acabou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance, a atividade do canal, tá bom? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.